Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. O que acontece quando surge uma ameaça que simplesmente não pode, ou talvez não deva, ser destruída? Quando a aniquilação total não é uma opção, seja por razões práticas ou éticas. Bem, essa é a grande questão, não é? A pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. É um problema que vai muito além da força bruta. Exige uma abordagem completamente diferente, focada não em apagar a ameaça, mas em anular o seu poder de interferir. E para responder a essa pergunta, as nossas fontes apresentam uma filosofia bastante coesa. É uma verdadeira mudança de paradigma, trocar a ideia de aniquilação pela de isolamento. Um isolamento ético e, claro, estratégico. E aqui está a definição formal disso tudo: contenção ética. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é influência. O objetivo não é apagar a existência da ameaça, mas sim cortar a sua capacidade de afetar o mundo. É uma mentalidade de prevenção, não de retaliação. Este princípio, vindo do tutor, estabelece a base moral da coisa toda. Existe um compromisso fundamental com a preservação da vida. A ação não é guiada por raiva ou medo, mas sim por uma necessidade quase cirúrgica de isolar um elemento que está a causar disrupção. E esta citação de Henrique Hermes aprofunda ainda mais essa ideia. A defesa aqui não é vista como uma reação agressiva. É o ato de estabelecer uma fronteira, um limite bem claro. É como dizer, até aqui e não mais. É uma postura proativa, mas que na sua essência não é ofensiva. O Vandinga leva-nos à conclusão lógica, ao objetivo final desta filosofia. O propósito da contenção não é só trancar algo, é tornar essa coisa irrelevante. É remover o seu impacto, o seu papel na narrativa, até o ponto em que simplesmente deixa de importar. Ok, mas como é que esta filosofia funciona na prática? As fontes dão-nos exemplos em escalas drasticamente diferentes, o que mostra o quão versátil este conceito pode ser. E o que é realmente interessante aqui é o contraste. De um lado, temos a estrela Sela, uma prisão de escala cósmica para um artefacto. Do outro, o baú do silêncio, uma contenção super íntima, pessoal, para uma consciência. Métodos completamente diferentes, alvos diferentes, mas o princípio ético por trás é exatamente o mesmo. Esta é a justificação ética para uma contenção tão absoluta como a estrela Sela. Ao remover o artefacto não só do espaço, mas do próprio fluxo do tempo, elimina-se qualquer possibilidade de sofrimento. É um isolamento completo e, de certa forma, até misericordioso. Já no caso do baú do silêncio, o tempo é usado de outra forma. Não é para apagar, é para forçar a introspeção. Aqui a contenção não é o fim, mas um meio para uma possível transformação. O silêncio torna-se um espelho. Mas como é que se protege uma prisão como a estrela Sela sem usar violência? A resposta está em evoluir da contenção estática para uma proteção ativa, um sistema de defesa em camadas que se foca totalmente na prevenção. E o primeiro nível dessa defesa é uma aliança sem precedentes. 25 espécies diferentes, descritas como guerreiras da paz. O próprio nome já diz tudo sobre a filosofia delas, não é? Elas têm a capacidade de lutar, mas a sua missão é exclusivamente impedir, nunca atacar. E este slide mostra o quão sofisticado é o papel de cada uma. Não é só uma frota de naves, é um verdadeiro ecossistema defensivo. Temos especialistas em selos gravitacionais, outros em vigilância temporal, equipas para interseções não letais e até para pacificação por ressonância. Cada um tem um papel para manter aquele perímetro inviolável. E isto aqui ilustra de forma brilhante o protocolo deles, a tal paz armada. É um ciclo perfeito de defesa não violenta. A ação hostil é detectada, é neutralizada instantaneamente, o agressor é devolvido ao ponto de origem e o resultado é sempre o mesmo: dano zero. A defesa é absoluta, mas nunca destrutiva. Até agora, as ameaças estavam dentro da história, mas vamos para o nível mais abstrato de todos. E quando a própria estrutura da narrativa é a ameaça? Quando uma entidade tem o poder de reescrever a realidade como se fosse um rascunho. E aqui está a motivação do antagonista, o curador. Não é maldade, no sentido tradicional. É um desejo de controle editorial, uma crença de que as histórias devem ser limpas, seguras, agradáveis, removendo as partes difíceis ou dolorosas. E a resposta da Vandinha é imediata e poderosa. Ela defende que a dor, o conflito, as imperfeições, tudo isso é essencial. É nessas feridas que a história ganha o seu significado, a sua força. É um choque brutal de filosofias sobre a natureza da própria existência. A solução para uma ameaça metanarrativa tem que ser, claro, metanarrativa. Em vez de destruir o curador, ele é contido dentro da sua própria lógica.
Ele queria reescrever histórias. Pois bem, agora ele só pode reescrever uma, a sua própria, para sempre. É uma contenção elegante e, de certa forma, poeticamente justa. Todos estes exemplos, desde uma estrela-prisão a um loop narrativo, levam-nos a um ponto fundamental. O poder supremo nesta filosofia não vem da destruição, mas de algo muito mais subtil. E aqui está, a ideia final e provocadora. Seja através de um isolamento físico ou de uma remoção conceptual, o resultado é o mesmo. A ameaça deixa de ter importância. O seu poder é anulado não por ter sido destruída, mas por ter sido tornada irrelevante para a história. E isso deixa-nos a pensar. Será que a forma mais eficaz de neutralizar uma força não é combatê-la de frente, mas simplesmente removê-la da equação?